Olá, boa noite. Eu me chamo Anderson. Eu vou ensinar como editar uma matriz no Embird. No meu Embird aqui, eu já vou demonstrar também ele todo em português, que eu fiz a tradução. Então, já demonstrando o passo a passo e as ferramentas que eu vou utilizar nele já em português. Então, a primeira coisa que a gente vai tem que fazer é selecionar a matriz que a gente quer editar. No caso, eu vou editar esse desenho aqui e vou incluir o nome dele. Então, eu já escolhi ele, tá aqui, vou dar dois cliques, o Word vai abrir o desenho automático, né, a matriz automaticamente. Nessa primeira tela aqui que eu abri o Embird, eu já posso visualizar minha matriz. Então, para mim editar ela e incluir um nome, eu venho aqui, editar. Aí ele abre para mim esse módulo de edição, né? A primeira coisa que eu tenho que cuidar aqui é o tamanho do bastidor. Então, eu sempre olhar qual a minha máquina e qual o tamanho de bastidor que eu vou utilizar para bordar essa matriz na minha peça, né? Então, eu vou vir aqui nesse quadrinho aqui no meio, tamanho do bastidor, né? Aí nele aqui eu tenho o Embird traz todas as opções que eu tenho de bastidor nele. Todas as opções que já vem desenvolvido no programa. Aqui eu dou uma dica muito legal. A gente pode selecionar o bastidor que o programa vai deixar eu utilizar pelo a máquina, pela marca da máquina. Então aqui embaixo aqui eu tenho a opção filtro. Nela eu posso vir aqui e selecionar a minha máquina. E daí o programa vai deixar que só vai deixar eu utilizar e selecionar os bastidores que estão disponíveis para minha máquina. No caso aqui, por exemplo, se eu selecionar a Brother, ele vem aqui, ó, fica mais vivo, numa cor mais viva que eu posso selecionar os bastidores que são da Brother, né, ó. Os que são da Bernina aqui, ó, eu não consigo selecionar, ele não deixa, ó. Só o que são Brother, porque eu filtrei aqui, coloquei Brother. Então eu posso vir aqui e colocar Janone, ele vai me mostrar aqui quais são os chips disponíveis. Nesse primeiro aqui padrão aqui, ó, ele só me dá esse 12,5 por 9. Então eu posso vir aqui no outro, ele vai me dar mais opções, né? Então eu venho aqui, por exemplo, eu vou selecionar o 14 por 20 da Janone. Venho aqui, selecionei o bastidor 14 por 20. Aí ele me dá duas opções: o vertical, né, ou horizontal. Então eu posso visualizar o bastidor na vertical ou na horizontal. No caso eu vou colocar na horizontal que ele fica melhor para a gente trabalhar. Selecionei o bastidor que eu quero, aí eu venho aqui e dou OK. Ele já coloca aqui o bastidor no tamanho que selecionei e na posição horizontal. Só que o meu desenho, ele está aqui deitado. Então eu vou vir aqui no lado esquerdo, procurar a opção aqui, se você for passando aqui, ele tem aqui essas três opções aqui para mim: girar para a esquerda, girar para a direita ou centro. Então eu quero que ele gire para a esquerda para ele ficar na horizontal também. Cliquei aqui, ele ficou na horizontal. Eu posso trabalhar aqui para cima, para baixo, sempre lembrando que aqui essa linha azul mais escura aqui é meu delimitador, ou seja, é o tamanho do meu bastidor. Então eu não posso passar daqui, porque senão na hora que eu salvar minha matriz e levar para a máquina, ela não vai reconhecer. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? Nesse delimitador, deixar minha matriz aqui dentro, meu texto aqui dentro. Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo e vou vir aqui, ó, centralizar horizontalmente. Aí ele vai colocar meu desenho centralizado no bastidor horizontalmente, né? Beleza. Agora como que eu vou colocar um texto nele? Aqui no lado direito, aqui em cima, você vai ver tem uns azinhos aqui, ó, três azinhos. O primeiro A aqui são as fontes que o programa traz já instalado dele de programação. Então, são as fontes que o próprio programa traz. Neste segundo Azinho aqui, são as fontes que eu instalo no meu computador e o Embird reconhece e disponibiliza para mim utilizar. Então, às vezes eu vou lá, vi uma fonte legal, fui lá no site da fonte, minhas fontes, são alguns sites que eu utilizo. Você baixou uma fonte, instalou no computador, vai ser nesse azinho aqui que você vai procurar ela e vai encontrar. Então eu clico aqui, ele vai abrir minha aba de texto. Ele abre aqui minha aba de texto e aqui embaixo aqui, ó, texto é onde eu vou digitar meu texto. Por exemplo, vou digitar aqui Arthur.
né? Eu digitei meu texto Arthur aqui, o nome ou o texto que você quer, e eu vou dar o OK aqui ou Enter. Qualquer uma das duas opções, ele vai me gerar o texto e aparecer aqui para mim aqui no módulo de edição. Então eu tenho o texto aqui, aqui eu posso diminuir o texto, aumentar ele, né? Tudo aqui dentro. Então eu tenho que cuidar. Às vezes você vai vendo conforme você vai escolher, conforme você quer que fique aqui. Lembrando que se eu aumentei ou diminuí o texto, eu tenho que ter o cuidado de reescrever ele novamente. Né? Como que eu vou fazer isso? Aqui no lado direito, o Embird faz a listagem. Do lado direito aqui, ele faz a listagem dos meus objetos que eu tenho aqui no meu ambiente de edição. Então eu tenho o texto aqui e tenho o meu desenho. Né? Aqui ele dá a sequência de cores do meu desenho e o que vai vir. Sempre ele vai, quando o bordado, sempre ele segue nessa sequência e sempre os objetos que eu vou incluindo depois, ele vai seguir na sequência depois. Então aqui no meu texto, se eu der dois cliques, ele dá as configurações do meu objeto. Então ele vai ter aqui, ó, tamanho na primeira linha. Sempre vai ser largura por altura. Então eu tenho aqui 117 por 44. Então eu gravo essas medidas aqui, né? Dou um OK. Aí eu volto aqui no meu azinho do texto. Quando eu digito um texto aqui, às vezes ele fica. Se não ficar, eu digito novamente. E aí, para mim colocar o tamanho que eu fiz lá, eu venho aqui em propriedades. Aí eu vou colocar aqui 111. Aí ele já dá uma proporção aqui, 41,7. Ou se você não quiser esse tamanho, quiser exatamente o tamanho que estava lá, você desmarca aqui, manter a relação e você coloca a medida de largura e de altura que você quer e dá OK. A Embird vai gerar novamente o texto. Então, o primeiro texto que eu fiz, eu apago e pego o segundo que eu coloquei e vou colocar aqui na posição que eu quero. Neste aqui eu quero aqui em cima. Então, eu centralizei horizontalmente meu desenho e vou centralizar o meu texto também, para ele ficar certinho, né? Então, aqui ele ficou um pouquinho em cima do desenho, vou tirar um pouco, venho aqui novamente centralizar horizontalmente. E tá aqui, coloquei meu desenho, abri meu desenho, coloquei meu nome que eu queria aqui em cima ou na posição que eu queira, conforme você quer. Respeitei a limitação do meu bastidor, tá aqui, né? Agora eu vou salvar a matriz. Então eu venho aqui, arquivo. Eu sempre coloco salvar como, porque eu sempre salvo na matriz. Se você quer salvar em cima do primeiro arquivo que você tinha, você vem aqui, ele vai dar aqui ó, uma observação, né, referente aos objetos da matriz, mas você pode dar OK. Aí ele fala sobre o tamanho do bastidor, né, e aí você dá Yes. Ele salva em cima. Agora, se você quiser salvar um novo arquivo, você vem aqui, arquivo, salvar como. Ele vai abrir aqui. Quando você abre a primeira vez o Embirge, é bom colocar salvar como, que ele vai aparecer aqui minhas opções de extensão da matriz. Então, se eu quero salvar em PES para as máquinas Brother, se eu quero salvar em XXX para as máquinas Seeger, ou GF para as marcas das máquinas Janone. Eu venho aqui e deixo selecionado. Aqui do lado direito, ele vai aparecer aqui, ó. Formatos selecionados, GF. Então eu selecionei GF aqui no meu lado esquerdo, aqui no lado direito aqui ele já aparece, formato selecionado GF. E eu sempre gosto de deixar aqui, ó, centro no bastidor. Por quê? Eu centralizei minha matriz, eu deixei tudo bonitinho. Eu deixo aqui centro no bastidor, ele vai permanecer na hora que eu salvar a matriz no centro do bastidor. Então eu já salvei meu formato que eu quero da matriz, já coloquei aqui centro do bastidor e vou dar OK. Eu dando OK, né? Quando eu fui lá em salvar como, ele vai te perguntar aonde você quer que salve essa matriz. Então aqui ele vai aparecer essa caixa aqui para você procurar. Aqui eu vou salvar na área de trabalho, então ele já está selecionado a área de trabalho. Se você quiser selecionar direto no pendrive, você vem aqui este computador ou meu computador, né? Quando tiver esse símbolozinho, aí ele vai aparecer o pendrive aqui, você clica no pendrive e salva no pendrive, né? Então você tem essa opção. No meu caso aqui, eu vou salvar na área de trabalho. Aqui. Aí você vai colocar o nome. Eu vou deixar o nome da matriz Arthur Urso, né?
Coloquei o meu nome aqui e salvar. Ele dá uma observação aqui, mas você não precisa se preocupar, só dá OK. Aí, como eu sou bem na área de trabalho, ele vai estar aqui, Arthur Urso. O Inbird já dá aqui para mim, já dá a miniatura, então desenho o nome. Então, tá feita a minha edição, tá tudo certo. Qualquer dúvida, estou à disposição, espero ter ajudado.